Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Vamos adorar ao Senhor. Irmãos, tudo que é para Deus tem que ser feito com zelo, com temor e reverência. Não faça deste momento do culto um momento de assistir, de estar sentado de qualquer jeito, até mesmo deitado. Isso aqui não é uma programação, é o culto para o nosso Deus. Dedique todo o seu amor, sua gratidão em espírito de santidade e temor, porque nosso Deus é um Deus zeloso e temível entre todos os nomes. Fechemos os olhos para falar com este Deus tão grande e tão maravilhoso. Pai de amor, Pai querido, neste momento nos reunimos em Teu nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para Te adorarmos, para Te exaltarmos, Senhor, porque Tu és o único Deus verdadeiro. E nós somos um povo privilegiado porque podemos louvar ao nome deste Deus tão grandioso, que não cabe nas nossas canções, que não cabe em nossos lábios, mas por amor que foi derramado por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar à Tua presença e podemos nos atrever a louvarmos a este nome, porque a Tua misericórdia é grande, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoe, Senhor, tudo aquilo que não vem do Teu coração, que porventura esteja em nosso coração. Que em nossas vidas apenas o Teu Santo Espírito reine. Que o Senhor restaure em cada um de nós a alegria da salvação. Que o Senhor restaure em nós a força que vem do Santo Espírito para que continuemos na Sua jornada, na jornada rumo aos céus, rumo à vida eterna. Obrigada, Pai, pela Tua companhia, por mais uma semana e por essa semana que se inicia em Tua presença. Queremos o tempo todo, não só agora no momento do culto, glorificar e santificar o Teu nome. Abençoe todo o Teu povo reunido, Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar a grandeza do nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, esse Deus trino, esse Deus que é por todas as gerações, que tem o tempo em suas mãos, que é cordeiro e ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá. Vamos louvar a grandeza desse Deus. Cante comigo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
a quem amamos, a quem desejamos, a quem adoramos nessa tarde. Amo o Senhor, meu Salvador. Você que ama o Senhor, cante comigo. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amamos o Senhor e é por isso que nós o louvamos, nós o exaltamos neste momento. Eu tenho certeza que se você ama o Senhor e está louvando a Ele de todo o seu coração, assim como eu aqui estou louvando a Deus de todo o coração. Santo, 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 vamos louvar a esse Deus trino, louvamos o Deus Pai, louvamos a Deus Filho, nosso Salvador, e também ao Deus Santo Espírito, nosso Consolador. Vamos cantar no refrão. Louve, exalte o Senhor.
alegria, o motivo de nós nos alegrarmos em todas as circunstâncias, é porque essa alegria vem de Deus, ela é fruto do Espírito Santo. Ela não é amarrada às circunstâncias, irmãos, porque a nossa alegria não vem de um fato feliz na terra. A nossa alegria vem do céu, é pela nossa salvação. Então, com esse espírito de gratidão e alegria, vamos cantar dessa alegria inexplicável, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em Ti está a nossa vida eterna, que nós não conquistamos por merecimento, não conquistamos porque somos bons, mas é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia imerecida em nossas vidas. Sou alegre, Senhor, porque Tu me salvaste. Sou alegre, Pai, porque o Senhor me deu tantas coisas boas. Sou alegre, Senhor, porque Tu tens me dado da Tua palavra, e dela tenho tirado força, Senhor, da Tua presença. Que toda a nossa igreja viva alegre. E que essa alegria não seja, Senhor, por conta das coisas terrenas, mas porque o Teu Santo Espírito habita em nós. E o Teu Santo Espírito nos faz viver a verdadeira alegria de pertencer a Jesus Cristo. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que é de maravilhoso, do qual Tu és digno, Pai. Meus lábios e nossos lábios não são suficientes para expressar o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és majestoso, o quanto Teu amor é grande sobre nós. Mas um pouco do que nós podemos fazer, que é louvar o Teu nome, expressar ao mundo a nossa gratidão, é por meio do culto, Senhor, que Te prestamos. Receba, Senhor, este culto que é dado de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvar a Deus é muito bom e nós devemos ser gratos por podermos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho ainda ouvir a Sua palavra. Vamos com gratidão e com firmeza em nossos corações confessar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos agora meditar um pouco na leitura da Palavra de Deus que fica em Salmo 146, Salmo de louvor, Salmo 146. Leia comigo e medite em cada versículo. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia. Feliz é aquele cuja força e esperança está no Deus de Jacó, esse Deus que reina para sempre. Neste momento vamos orar, irmãos. Neste momento vamos nos prostrar na presença do nosso Deus, clamar a Ele por misericórdia, clamar a Ele por auxílio, clamar a Ele pelos cuidados que não tem falhado, o Senhor tem sido fiel conosco. Muitas vezes nós é que temos sido infiéis para com Ele. Mas mesmo assim a Bíblia nos promete que o Senhor ouve a oração dos seus filhos. Se você é filho ou filha de Deus, pode se apresentar diante do Pai, que Ele ouve a nossa oração. Vamos pedir pelos nossos, vamos pedir pela nossa igreja, vamos pedir por mais fé, vamos pedir por arrependimento, vamos pedir a Deus neste momento. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma vez podermos levantar a nossa voz para falar contigo. Porque somos pó, Senhor, e Tu és um Deus grande, e apesar de toda a Sua majestade e a nossa pequenez, podemos falar com o Senhor, porque Tu és bom e abriste este acesso a Ti. E é com toda humildade, temor, Senhor, e reconhecendo a nossa total dependência em Ti que apresentamos as nossas orações. Senhor, sabemos que tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que podemos fazer vem das Tuas mãos. Se nós temos vida hoje, saúde, se estamos sendo sustentados, se estamos debaixo do Teu amor e do Teu cuidado, não é por mérito algum nosso, mas porque o Senhor transborda em nós a Tua misericórdia. E pedimos que o Senhor jamais retire de nós esta misericórdia. Que enquanto vivemos aqui, Senhor, que todas as manhãs, todos os dias, ela se renove sobre cada um dos nossos irmãos, sobre toda a nossa igreja. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, que elas sejam purificadas e santificadas. Nos ajude a vencermos os nossos pecados, nos ajude a vencermos os nossos egos. Nos ajude, Senhor, em nossos desafios diários, que sem a ajuda do Espírito Santo nós não podemos vencer e superar. Nos ajuda, Senhor, em nossas provações e aflições. Nos ajuda, Senhor, em nossas tentações. Que em todas as circunstâncias, tudo que é ruim possa se transformar em bem para a honra e glória do louvor do Teu nome. E nós possamos, Senhor, sempre tirar uma lição, um aprendizado rico para a nossa vida, conforme a Tua palavra.
Não deixa faltar sobre nós o teu alimento, o teu Santo Espírito. Não nos expulses jamais da tua presença, por maiores que sejam os nossos erros e falhas, Pai. Tem misericórdia da nossa igreja, aviva a nossa igreja, Senhor. Mantém todos firmes e fortes na tua presença, na tua palavra. Arranca, Senhor, do nosso meio todo espírito de rebeldia. Arranca, Senhor, do meio do teu povo todo espírito de desobediência. Que sejamos um único povo adorador do seu nome, um único povo, Senhor, um rebanho do aprisco de Jesus, todos ovelhas, obedientes à tua palavra e não bodes, todos trigos preciosos para o teu louvor e não joios, difamando o teu nome e dando mau testemunho. Nos ajuda, Senhor, para que possamos cada dia mais ser testemunhas vivas do teu nome e da boa obra que o Senhor faz em nossa vida. Senhor, fica com nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles que precisam conhecer a Ti. Usa-nos como canais de bênção para levar o Teu nome a essas pessoas. Pedimos pela família em Cristo, não só a nossa família, mas a todas aquelas pessoas que também são nossos irmãos em Cristo e que estão nas suas lutas diárias, nas suas igrejas, servindo fielmente, com sinceridade ao Teu nome. Abençoa-os ricamente. E una todos nós um só Espírito, Senhor, como um único povo selado pelo sangue de Jesus Cristo. Rendemos a Ti toda a glória e toda a honra, Senhor, por meio deste culto. Senhor, preencha aquilo que nos falta, aquele fruto que falta em nossa vida, aquilo que falta, Senhor, no nosso coração e no nosso viver para agradar completamente a Ti. Preenche, Senhor, e nos ajuda a vivermos de acordo com a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e pedimos por tudo. Amém. Amém. Agora vamos aprender um pouco mais da linguagem de sinais com o momento Mãos que Falam. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos aprender o livro de Tiago, um livro que nós já estudamos na EBD. Os irmãos aí que estiveram presentes na EBD sabem que é um livro, né? Um livro das cacetadas, né? Digamos assim. E o nome, ele tem a ver também com o sinal que nós vamos fazer. Então, de novo, nós vamos utilizar a letra T de Tiago em Libras, que é assim, como sempre, dedão para trás, para a letra T. E nessa mão aqui, nós vamos representar o sinal de pedra, tá? Mais ou menos, porque o sinal de pedra, ele é dessa forma, ó. Fecha a mão, como se fosse um A. E, ó, esse é o sinal de pedra, tá bom? Ó, sinal de pedra. No livro de Tiago, nós vamos utilizar a letra T. Vamos fazer a pedra na mão, só que virado de lado, olha. E bater na mão, ó, 2 vezes. Será que é o livro, né, das pedradas? Novamente, quando nós vamos fazer esse sinal, vamos fazer direto, ó. E bate 2 vezes na pedra, tá bom? T, bate 2 vezes na pedra. Os irmãos vão ver que logo mais nós teremos mais um sinal parecido também, que nós utilizamos com esse sinal de pedra. Fiquem todos com a paz de Deus. Amém. Amém. Vamos agora dedicar nossos corações em forma de ofertas de gratidão, contribuindo para a obra do Senhor e também entregar os dízimos que pertencem ao nosso Deus. Os irmãos da casa já sabem como proceder. E todos juntos vamos agora louvar. Ele é meu e teu Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol, do ar, da alegria, do chorar. Ele é o dono de tudo que temos. Nada mais nada menos, Ele é o Senhor de todos nós. Se os problemas parecem não ter solução, quando as águas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele
Pai, te agradecemos por todos estes recursos que foram colocados nos corações dos nossos irmãos com o propósito de te adorar por meios materiais e também os corações que cada um dedicou no seu altar. Que tudo isso, Senhor, se reverta para um único propósito, que glorificará o seu nome, ó Pai. Abençoa abundantemente o teu povo. Não fazemos isso, Senhor, pedindo em troca a sua bênção, mas sabemos que o Senhor abençoa o seu povo que é fiel a ti. Ó Deus querido, que nada falte na tua casa, na igreja, no teu templo, Senhor, que tudo seja abundante, que a sua obra possa crescer a cada dia, que nós possamos continuar aqui na terra propagando o nome santo do Senhor Jesus Cristo e o seu maravilhoso evangelho. Obrigada, Pai, por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Luciano. Antes disso, vamos meditar um pouquinho no nosso momento devocional. Graça e paz, irmãos, estamos todos reunidos, mesmo que virtualmente, estamos juntos no mesmo espírito para meditar na palavra do nosso Pai, na revelação
de Deus para a nossa vida. Muita alegria nós podemos meditar. Isso é graça, é misericórdia que o Senhor derrama sobre nós em todos os momentos. Graças ao nosso bom Deus, diariamente Ele derrama da sua palavra sobre nós, para que assim nós possamos andar da forma que Ele espera, da forma que Ele busca. E hoje, agora, neste início de noite, nós vamos continuar meditando no livro de Neemias. E hoje nós vamos fechar o livro. Amém! Começamos lá no capítulo 1. Hoje nós vamos fechar. Domingo passado meditamos uma palavra dura, uma palavra forte no capítulo 10. E nós vimos que ali Neemias, depois da reconstrução do templo, ou melhor, depois da reconstrução do muro, Neemias começa a trabalhar com a espiritualidade do povo judeu. Então lá o povo medita na lei e pode entender como estava longe de fazer a perfeita, boa vontade de Deus. Então o povo medita na lei, o povo se arrepende dos seus pecados. O arrependimento causa a ação. E ali os maus caminhos são mudados, os maus caminhos são transformados. No capítulo 11, então, tem uma listagem de todos os que estão ali na cidade, como se fosse um censo. Então os irmãos podem ler aí nas suas casas, capítulo 11. É um censo de todos os judeus que estão em Jerusalém. Depois a restauração, como as coisas estão funcionando. O Neemias chama o povo à fidelidade. Neemias chama o povo a não negligenciar o templo do Senhor. E assim o povo ouve a voz de Deus e toma uma atitude séria, uma atitude certa. E as coisas começam a caminhar da forma correta. Então, hoje nós vamos meditar o que aconteceu depois disso. Parece que tudo está bem. Parece que tudo está caminhando aí de forma restaurada. O povo volta para os caminhos do Senhor. Então, os problemas acabaram. Será que realmente é isso? Foi isso que aconteceu, irmãos? Nós vamos meditar nisso nessa noite. Mas antes, vamos orar ao nosso Pai, pedindo a sua orientação, pedindo que o Santo Espírito nos tome, pedindo que a sua palavra nos oriente de forma clara, de forma inequívoca. Oremos. Deus Santo, amado e poderoso, estamos à sua presença, te louvando, adorando o seu santo nome, ó Pai. Que a sua forte mão esteja conosco, que a sua palavra nos oriente. Que o seu Santo Espírito mostre, fale ao nosso coração a sua boa e perfeita vontade, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos erros, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, que eu seja uma ferramenta nas suas mãos, ó Pai. E por meio da sua palavra, Senhor, o seu povo possa ser edificado e os caminhos possam ser consertados. Perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Amém, irmãos. Então, o povo está ali restaurado, seguindo a lei do Senhor, seguindo a boa e perfeita vontade de Deus. E aí no capítulo 13 acontece um episódio muito importante que nos faz refletir e nos faz pensar. E o tema de hoje é um tema que é um versículo, né? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso mesmo. Lá em Neemias 12, naquele dia contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhe enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Olha que coisa linda! Reconstrução do povo ali completa, tudo caminhando bem, todo mundo fazendo a vontade de Deus, todo mundo sendo fiel a Deus, fiel em tudo, tanto no seguir a palavra, como nas questões materiais, como nós vimos no domingo. E quando, irmãos, nós seguimos a vontade de Deus, quando nós fazemos o que o nosso Senhor Deus espera,
o que acontece? O que acontece é grande alegria. Grande alegria enche o nosso coração. É a consequência normal, a consequência aí de estarmos, né, diante de Deus e fazendo a sua vontade. Acabamos de cantar no louvor, alegria inexplicável. Sim, porque quando fazemos a vontade de Deus, a nossa alegria ela é inexplicável, porque é uma alegria que vem do próprio Senhor. É uma alegria que não importa a circunstância, não importa o que aconteça, nosso coração está exultante porque estamos debaixo da graça de Deus. Estamos debaixo do amor, estamos debaixo do cuidado de Deus. E quando estamos debaixo desse cuidado, não importa o que aconteça, o nosso coração está alegre. A paz que excede todo entendimento, ela está sobre nós. Podemos passar pela tribulação, pela aflição, pela prova, não importa. Passamos com ousadia, passamos com alegria, porque Deus vai à frente cuidando de nós. Sempre no final, irmãos, importa a obediência, fazer a vontade de Deus é o melhor, porque somos revestidos do seu amor, da sua compaixão. A sua alegria e a sua paz nos toma. E é dessa forma que o povo estava conduzindo. Dessa forma é que o povo estava caminhando debaixo da maravilhosa presença de Deus. Deus satisfeito com seus filhos. Mas precisamos ficar atentos, porque o diabo ele continua trabalhando. E o diabo não quer ver a nossa alegria. O diabo não quer nos deixar em paz. O diabo ele vai tentar, né, usar das suas artimanhas para que nós nos desviemos, para que nós andemos por caminhos que não agradam ao Pai. Já falamos nessa série de mensagens, quando nós somos tocados pelo Santo Espírito e nós queremos ali, nós falamos: Pai, entendi a sua boa e perfeita vontade para minha vida, então agora eu vou seguir conforme o Senhor quer. O inimigo se levanta para atrapalhar os nossos caminhos, então nós precisamos estar atentos. Os irmãos viram quando o Neemias ele falou: não, eu vou obedecer a Deus e vai acontecer a reconstrução desse povo, a reconstrução total. O que aconteceu? Os inimigos se levantaram e os inimigos tentaram enganar Neemias, mas Neemias, homem temente a Deus, ele se voltava para o Senhor em oração, ele pedia orientação do Senhor ali em oração. E aí Deus mostrava o caminho que ele devia seguir, o caminho que ele devia conduzir o povo. E é dessa forma que nós devemos seguir também. Você acha que você está firme na palavra? Você acha que sua fé está ali, né, crescendo? Toma muito cuidado. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, versículos 9 a 12, apóstolo Paulo nos orientando. Olha, você acha que você está firme ali, que a sua fé está realmente, né, no máximo, que você está numa comunhão profunda com Deus? Fica de olho aberto, porque o povo também achava que estava dessa forma, mas começava a murmurar, o povo começava a ir provar ao Senhor, a testar a Deus, e Deus não se alegra disso. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, você acha que você está muito firme, abra bem os seus olhos. E o que aconteceu aqui com o povo judeu, o povo achava que estava também muito bem, achava que estava tudo tranquilo, achava que estava tudo sossegado e não ficou atento, não obedeceu ao que Deus falou, a que Deus ordenou por meio de Neemias. Neemias, no capítulo 13, nós vamos ver que ele pega, e os irmãos se lembram, ele era copeiro do rei. Então ele pediu autorização do rei para poder reconstruir Jerusalém. O rei deu autorização.
mas passado o tempo, ele teve que retornar até o rei. Ele não teve uma dispensa dos serviços dele junto ao rei. E aí foi o grande problema. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta, diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Aqui está começando o capítulo 13, mas ele está começando já quando Neemias retorna. Só que antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Irmãos, quem era Tobias? Tobias era inimigo de Deus. Tobias, ele lutou com todas as forças junto com Sambalate para que o muro não fosse reconstruído. E Eliasibe, ele fica encarregado ali dos depósitos do templo de Deus, e ele era parente próximo de Tobias. E lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros e as ofertas para os sacerdotes. Olha o que o sacerdote faz na ausência de Neemias, irmãos. Ele coloca o inimigo dentro do próprio templo, no local onde era reservado ali para guardar os dízimos, as ofertas, tudo, a melhor parte do povo que era para Deus. Ele usa esse local para abrigar o próprio inimigo. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Então Neemias, ele reconstrói toda a cidade. Neemias, ele deixa tudo funcionando. Ele relembra o povo das ordenanças. Ele fala: sigam o caminho de Deus. E enquanto o povo segue, a alegria de Deus domina esse povo. Mas ali, quando ele vai embora, o sacerdote assume e coloca o inimigo ali dentro do próprio templo. E quem tem sido, irmãos, o seu Tobias, hein? Essa é a questão. Ah, pastor, o que é isso? Eu não coloco o inimigo, não. Será que não mesmo? Quem tem te aconselhado? Quem tem falado aos seus ouvidos? Quem tem aí, te deixado na dúvida? Nós começamos, a ouvir pessoas que aparentemente são pessoas do bem, são pessoas próximas, são pessoas que querem, teoricamente o bem, mas são armas, são ciladas do inimigo, ciladas do diabo. E aqui esse sacerdote, ele coloca o inimigo ao seu lado. Nas ciladas que Neemias não caiu, esse sacerdote cai. Vocês acham, irmãos, que Tobias chegou ali nas portas e falou: eu quero destruir tudo, eu quero derrubar tudo, eu quero que vocês façam o que não agrada a Deus? É óbvio que não. O inimigo é astuto. Provavelmente Tobias chegou ali como grande amigo, parente próximo do sacerdote. Aos poucos foi ganhando influência, foi dominando tudo. E quando viu, ele estava ali instalado no centro, ali no templo do Senhor. E aí Neemias, ele algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Ele fica sabendo do que está acontecendo. Ele fala novamente com o rei e fala: estou voltando. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido. Joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida.
E todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Olha o que aconteceu, irmãos. A obra de Deus sendo destruída. Por isso repreendi os oficiais, lhes perguntei por que essa negligência com o templo de Deus. Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos, e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, aos depósitos. Neemias 13, de 1 a 12. O que acontece, irmãos? Quando Neemias sai para atender ao rei, para cumprir com a sua função como copeiro do rei, a pessoa que está ali no local, ela dá ouvidos ao inimigo. Ela começa a destruir toda a reconstrução que foi feita. Todo aquele trabalho que Deus fez no povo, todo aquele trabalho de tirar para os maus caminhos, aquele trabalho que aconteceu de separar o povo santo, tudo isso estava acabando, estava acabado. Por quê? Porque deram ouvidos ao inimigo. Irmãos, o que Eliasibe deveria ter feito? Ele deveria ter seguido a orientação de Neemias. Ponto final. Ele deveria ali ter temor, ter zelo com a obra de Deus, seguindo a lei, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas provavelmente, Tobias era próximo dele e falou, não, mas olha, o povo do lado faz dessa forma, por que você não faz também? Não, que mal tem, Eliasibe, isso não tem problema não, isso é coisa aí de Neemias. Guardar o sábado para quê? Não tem problema casar com outras pessoas, todo mundo faz. Não tem problema. E aí ele foi deixando-se influenciar. E aquela reconstrução que estava tão linda, tão bela, Deus agindo no meio do povo, reinava a alegria. Foi tudo destruído. Foi todo destruído pelo inimigo. O inimigo trabalha dessa forma na nossa vida, irmãos. Ah, pastor, mas a igreja do vizinho faz desse jeito. Irmãos, não me importa como a igreja do vizinho faz, é problema dela. A IMP, ela, 30 anos atrás, o pastor Abraão chegou ao Brasil com a pastora Sara, com a missionária. O pastor Abraão, ele, pastor presidente da nossa igreja, ele pega movido por Deus, ele fala, esses daqui serão, serão as colunas da nossa igreja. Qual a característica da IMP, para quem não sabe? A IMP é uma igreja centralizada. Centralizada. Quem toma as decisões? Pastor presidente toma as decisões. Quem é o pastor presidente? Pastor Abraão. Não é você, pastor Luciano? Não sou eu, não. Eu cuido das ovelhas, eu alimento espiritualmente, mas tudo que tem a ver com o ministério da Igreja Missão Presbiteriana é conversado com o pastor Abraão, ele é o pastor presidente. E ele definiu, está definido. Se não for algo que vá contra a orientação bíblica, não importa. Não faz sentido. Ah, mas o outro faz, não me importa se o outro faz. Eu confio no meu líder, confio que ele foi colocado por Deus para fazer uma grande obra. Então, tudo que ele faz, se estiver dentro da palavra, não há questionamento, apenas obediência. É assim que nós devemos agir. Se Eliasibe aqui tivesse simplesmente obedecido a Neemias, a obra não teria sido destruída. Não me importa o que os outros façam, irmãos. Não me importa. Amanhã terá um outro pastor presidente? Se tiver, ok, vamos obedecer. Deus nos manda obedecer. E aqui, na Igreja Missão Presbiteriana, isso é muito claro, os irmãos já sabem. Pastor Luciano está debaixo do pastor Abraão, da pastora Sara, ponto. Não é feito nada sem orientação deles no que diz respeito ao ministério. Nada. E se eles falam, é dessa forma? É dessa forma. Vou fazer 13 anos, acho que uns 13 anos já de IMP. Sendo que desses 13, 9 atuando na obra e 4 como pastor. Nesse tempo todo, todas as ordens que eram dadas, havia apenas uma análise. Isso daqui contraria a palavra de Deus? Não contraria. Acabou. É obediência.
Não existe mas, ser, porque. Sim, pastor, está mandado. Missão dada, missão cumprida, como diz aí o diácono Fábio. É dessa forma que nós devemos agir, irmãos. Devemos obedecer aos nossos líderes. Se você crê que a Igreja Missão Presbiteriana ela é uma igreja abençoada por Deus, que Deus cuida dessa igreja, que essa liderança é uma liderança inspirada por Deus, obedeça. Não coloque aí Tobias dentro da sua casa. Não coloque Tobias dentro do seu coração, porque Tobias vai começar a criar insegurança, a criar dúvidas. Quem dissolve é o diabo. O diabo ele causa dissolução. Quem é de Deus ele sempre causa a comunhão. É assim que funciona, irmão. Nós não podemos agir ou pensar diferente. Eu não acredito que o pastor Luciano é de Deus, não. Então, ok, vá para uma igreja de Deus, não fica aqui, não. Vai para a igreja de Deus. Não acredito, o pastor Luciano é de Deus. Obedeça. Deus espera obediência. E aqui, irmãos, em Neemias, é destruída, as coisas são destruídas, toda a reconstrução é destruída por falta de obediência. Porque abriu-se caminho para o inimigo trabalhar. Abriu-se caminho para começar a achar as coisas. Vamos obedecer e fazer o que é bom diante dos olhos do nosso Deus. Naqueles dias vi que em Judá, alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado, ajuntavam trigo, carregavam jumentos junto com vinho, uvas, fígados, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Ali deixaram de seguir o dia do Senhor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres aí de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Que mal tem ordem de Deus para o povo não se misturar, mas o povo ignora. Não, Neemias era muito chato, era muito rigoroso, não tem problema não, vamos casar aí com todo mundo que não tem erro. Deus é amor, ele não vai ligar. A obra sendo destruída, eu os repreendi, invoquei maldição sobre eles. Olha o que Neemias faz, irmãos. Olha o que Neemias faz. Neemias primeiro ele pega toda a roupa lá, tudo que era de Tobias. Ele despeja Tobias, ele pega o inimigo, ele joga o inimigo fora. Ele pega aqui e repreende o povo, invoca maldição. Imagina se o pastor amaldiçoar alguém. O pastor dá uma bronca, o pessoal já fica louco com o pastor, né? Neemias, invoquei maldição sobre eles. Bati em algum deles, arranquei os seus cabelos. Está escrito aqui na palavra, irmãos. Olha a ira de Neemias, porque o povo desobedeceu a ordem. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Falamos sobre isso já domingo passado, julgo desigual. Neemias ele volta de forma contundente. Irmãos, entendam uma coisa, a palavra de Deus, a Bíblia inteira mostra que Deus ele coloca um líder ali. O líder ele é responsável por comandar a obra, ponto. Me mostrem na Bíblia uma parte onde a democracia, não existe isso. Deus coloca Moisés, obedeçam a Moisés, ponto. Deus coloca ali os reis, obedeçam aos reis, ponto. Deus coloca o governo, obedeça ao governo, ponto. Deus coloca os pastores, a Bíblia fala obedeça aos seus pastores, ponto. Mas a igreja do lado é diferente. O problema da igreja do lado, irmãos. Sigamos o que a palavra nos fala. De novo, o crivo que você tem que ter. Essa igreja, ela segue a palavra? Sim, segue a palavra. Obedeça. O seu líder, ele está ali firmado na palavra? Está firmado na palavra. Obedeça. Ponto final. É simples assim. Você quer ter alegria abundante na sua vida? Você quer ter a paz abundante na sua vida? Obedeça quem Deus colocou no seu caminho para te guiar.
Ah, mas e se esse líder fizer isso, aquilo? Ele responderá a Deus. Esse monte de falso profeta, esse monte de falso mestre, eles vão tudo responder para Deus. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz, irmão. Não são os homens. Então tenha temor a Deus e obedeça aos mandamentos que Deus coloca. Olha a consequência aqui da desobediência. Quantos irmãos já tiveram a sua vida restaurada por Deus? Tiveram a vida restaurada, mas porque ouviu Tobias, né? Porque ouviu aí o inimigo, começou a enfraquecer na sua fé, começou aí a andar por caminhos que não eram bons, ficou com uma fé cambaleante, perdeu aquela alegria, aquela paz que sai de todo entendimento. Não foi um ou dois não, irmãos, são muitos, muitos. Porque preferiu dar espaço ao inimigo. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Quem era Sambalate? Outro inimigo. Vimos logo no primeiro capítulo, Tobias e Sambalate, os dois que se levantaram contra Neemias, estavam tudo ali, ó, no meio, destruindo tudo, envergonhando novamente o povo de Deus. E aí, os levitas já não cuidavam mais do templo, o povo já não era mais fiel com as suas ofertas. O caos estava instaurado. E Neemias volta para quê? Para justamente reconstruir novamente. E aí, Neemias, ele faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração muito, muito importante. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdote e dos levitas. Neemias vem, ele coloca a casa em ordem novamente, ele ora a Deus, ele intercede, fala: Pai, tenha misericórdia desse povo, não te esqueça desse povo, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um. Eles foram dominados, o inimigo entrou no coração deles. Eles se desviaram dos caminhos novamente. Dessa forma purifiquei os sacerdotes, os levitas de tudo que era estrangeiro, designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Quando Neemias volta, ele vê que está tudo uma baderna, está tudo destruído. E ele ora a Deus novamente, intercedendo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus não olhe aí para o pecado do povo novamente, para que Deus, né, não coloque sobre esse povo a sua disciplina novamente. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. E é assim que nós devemos orar, irmãos. Ficamos dando espaço aí para Tobias, para Sambalate, no nosso ouvido, no nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não caiamos na cilada do nosso inimigo, irmãos. Que sigamos e obedeçamos a boa e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Precisamos nos empenhar para que consolidemos o chamado. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha aqui, a nossa fé é valiosa, irmãos. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos tudo, irmãos, para desenvolvermos a fé e para que possamos permanecer firmes. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, presta bastante atenção, irmãos. Olha lá, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude,
A virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Empenhe-se para acrescentar a sua fé. Isso daqui Deus reconstrói, mas nós devemos nos empenhar em fazer a vontade de Deus, para que dessa forma a nossa vida ela vá crescendo, a nossa fé vai crescendo. Em última instância, nós estejamos cheios do amor de Deus e esse amor, ele esbanja para o nosso próximo, ele esbanje para o nosso próximo. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Inoperante e improdutivo é o quê? É aquele que não faz a vontade do Pai. É aquele que não obedece a Deus. É aquele que ao invés de somar, fica causando intriga, fica causando preocupação. É aquele que ao invés de estar junto, ele causa a contenda, ele causa a dissolução. Agora, o fruto do Espírito, aquele que é operante, não. Ele causa o quê? Ele traz o amor, ele traz a paz, ele traz a alegria. Ele traz aí o bom testemunho. Quem vive debaixo aí da graça de Deus, ele acrescenta. Todavia, se alguém não as tem, está cego, para ver o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Entenderam, irmãos? Empenhem-se em desenvolver na sua vida uma vida operante, fazendo o que é a vontade de Deus e não causando tumulto e conflito, deixando Tobias e Sambalate agirem na sua vida. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Vamos olhar para frente, vamos estar atentos. O diabo ele não está parado. O diabo ele está trabalhando, querendo aí uma brecha para nos derrubar, para nos desanimar. Olhemos o alvo que é Jesus Cristo e seguimos frente com obediência, com alegria, com paz, sempre unindo o povo de Deus, para que todos possamos aí caminhar juntos. Aquele que está um pouco mais cambaleante, você vai lá e ajuda pela mão, toma pela mão. E assim você cumpra a sua missão. Senão você vai ser improdutivo. Senão você vai fazer, você que teve a sua vida restaurada, como foi restaurado o povo. Você corre o risco de ter a sua vida novamente totalmente destruída. Não corra esse risco. Obedeça a Deus. Faça o que é bom diante dos olhos dele. E desenvolva a sua fé. Empenhe-se em desenvolver a sua fé. Amém? Que maravilhoso o livro de Neemias, Estamos encerrando hoje esse livro que nos trouxe profundas lições. Eu sugiro que você leia na sua casa esse livro novamente, do começo até o final. Sugiro que você ouça novamente as mensagens, medite novamente as mensagens e tenha a sua vida totalmente reconstruída, não dando espaço para o inimigo atacar, para o inimigo te usar, não. Tenha a sua vida totalmente reconstruída e vá caminhando passo a passo, para atingir o alvo, seguindo aí a Jesus Cristo e fortalecendo a sua fé. Amém? Vamos orar. Deus Santo, obrigado pela sua palavra, ó Pai. Perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe quando damos ouvidos ao diabo, Pai. Quando nós abrimos aí o nosso coração para receber palavras que ao invés de fortalecer a nossa fé, destrói a nossa fé. Perdoe os nossos erros, ó Pai, que possamos seguir a sua vontade com obediência. Sempre, ó Pai, focando a salvação, que possamos nos empenhar em desenvolver a nossa fé. Proteja a nossa Igreja Missão Presbiteriana, ó Pai. Proteja das ciladas, das flechas do inimigo, ó Pai. Proteja cada irmão. Sempre nos dê sabedoria, sempre nos dê discernimento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito,
esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando essa palavra, esse culto. Agora nós teremos o pós-lúdio. Não saia antes dos avisos, porque nós vamos falar agora nos avisos. Tem 2 avisos importantes. Um deles é sobre o retorno presencial aos cultos, tá bom? Então, medite mais um pouquinho no pós-lúdio, ore a Deus, faça uma auto-reflexão e depois preste bastante atenção aí nos avisos, tá bom? Nos vemos aqui daqui a pouco, depois do pós-lúdio. Amém. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou. Amém, irmãos? Temos 2 avisos hoje que são avisos muito importantes. Ou melhor, 3. Eu vou começar pelo, são 3 avisos importantes. O primeiro, projeto do Amor. Você já está conversando com a nossa diaconisa Lúcia? Você já está junto aí para desenvolver esse projeto? Se não está, converse com a diaconisa Lúcia, faça a obra de Deus. Projeto Doe Amor, ela é a coordenadora, responsável por esse projeto. Projeto muito importante, tá bom? Então conversa com ela, vê como você pode ajudar, como você pode participar.
Projeto Doe Amor. Segundo aviso, eu ia passar esse aviso durante a semana, mas resolvi passar agora nos avisos no final do culto. Os irmãos sabem, a nossa igreja passa por um momento bem difícil, momentos aí financeiramente falando bem complicados, onde nós estamos com uma dificuldade muito grande em arcar com o aluguel do nosso templo, tá? Conversamos, tivemos 2 reuniões com os oficiais para falar sobre essa questão. Na primeira reunião, praticamente a gente tinha decidido que iríamos aí mudar e iríamos entregar o templo e procurar um outro local. Ou neste momento nem procuraríamos um outro local, daríamos um jeito momentâneo. Mas isso não foi da vontade de Deus, o nosso coração não ficou em paz. Não ficamos em paz. Oramos aí durante uma semana e na nossa segunda reunião nós fizemos um propósito de sermos fiéis a Deus, conforme vimos inclusive no livro de Neemias, de não negligenciarmos o templo do nosso Senhor, a obra do nosso Deus. E falamos, não, vamos fazer de tudo para que possamos continuar no templo. Tá? Para isso, eu lancei com os oficiais uma campanha. Me ouça bem agora, presta bastante atenção. Onde nós precisamos de 7 irmãos para serem os pilares aí para custearem o nosso aluguel, tá? Desses 7 irmãos, eu já sou o primeiro a me pronunciar a fazer parte do grupo, como líder. Ah, pastor, é fácil para você, né? Você tá bem, tá cheio de dinheiro, tá tranquilo? Não, não estou não. Os irmãos que me conhecem mais próximos sabem a luta que é o nosso dia a dia. Mas eu sou o primeiro que vai compor esses 7 irmãos. E já tem mais um irmão e já está junto também. Então faltam 5 irmãos que vão se comprometer a todo mês colaborar com R$ 500 para o aluguel. Tá? Aí você pode falar assim, pastor, isso é impossível, eu não consigo colaborar com R$ 500, eu ganho o salário mínimo. É lógico, se você ganha o salário mínimo, né, você não vai dar metade, não, para o aluguel da igreja. Não. Mas você vai ser fiel nos seus dízimos, generoso nas suas ofertas. Então teve mais uma irmã que falou, pastor, eu não consigo arcar com os R$ 500, mas eu vou dar esse valor fixo todo mês para o aluguel. Tá? Então nós precisamos de 5 irmãos que contribuam aí com os R$ 500, ou se você não puder, faça o contato comigo, fala, pastor, eu não consigo os 500, mas eu consigo X. Então nós vamos para compor os valores do aluguel da nossa igreja. Óbvio que não é só aluguel, as despesas, tem outras despesas, mas a parte mais pesada é o nosso aluguel. Tá? Precisamos ser fiéis. Se nós fôssemos fiéis, irmãos, se nós não estivéssemos negligenciando a casa do nosso Deus, não estaria nessa situação. Então, faça um propósito, converse comigo durante essa semana. Pastor, eu estou junto com esses R$ 500. Ou pastor, eu não consigo os 500, mas esse valor aqui eu me comprometo todo mês. Se não conseguimos esses irmãos, o que vai acontecer? Vamos entregar o nosso templo. É simples assim. Mas Deus falou de forma muito clara. Durante essa série de mensagens, não foi nada combinado. Quando começamos essas mensagens, nem imaginávamos que iria acontecer tudo isso. Mas Deus fala de forma muito clara que nós devemos honrar com a nossa fidelidade, devemos ser fiéis a Ele. Tá bom? Então, durante a semana, espero os irmãos aí me procurarem, me chamam no WhatsApp e se dispõem aí a fazer a obra de Deus, a colaborar na obra de Deus. Esse é o primeiro aviso, que é muito importante. Tem alguma dúvida, me procura, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, me procura e nós conversamos. Segundo aviso, que é... Inclusive, desculpa, voltando um pouquinho nesse aviso ainda, os oficiais estão, inclusive, fora essa questão de terem aí os pilares, realmente, que vai conseguir aí contribuir com esse custo fixo. Os oficiais estão vendo formas alternativas de também levantarmos mais ofertas para a igreja, tá bom? Então, quando vier aí as campanhas, também chega junto, indica,
ouça aí o que os oficiais têm para falar. Segundo aviso muito importante também, como eu falei, nós estamos pensando em fazer um teste, ou melhor, nós vamos fazer um teste em relação ao culto presencial. Vocês sabem que o pastor sempre foi contra o retorno do culto presencial, justamente porque a pandemia está num nível muito elevado. Tem especialista aí prevendo aí até uma terceira onda. Mas, por outro lado, o governo cada vez abre mais as coisas, né? O nível de exposição está altíssimo. E vacinação mesmo, estamos aí, não acredito que só para o final do ano e olha lá. Então, nós vamos fazer o seguinte teste a partir do primeiro domingo de junho, anota aí. A partir do primeiro domingo de junho. Nós vamos ter 2 cultos simultâneos. Tá? Como que vai funcionar? Vai ter um culto no templo e vai ter um culto no andar de cima, no segundo andar do nosso templo. Tá? Nossa, pastor, como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Vai ser o culto, vai ser um grupo, vai ser o grupo dos adultos e vai ter o grupo que será um grupo dos jovens. Num domingo, os adultos fazem o culto no templo. No próximo domingo, os adultos fazem o culto no andar de cima. Os cultos vão começar no mesmo horário. Vai vir tabela específica para os diáconos. Vai ser culto normal. Os diáconos que vão atuar no salão de baixo, diáconos que vão atuar no salão de cima. Dessa forma, nós pretendemos o quê? Fazer com que o espaço fique vazio, com bastante espaço entre os irmãos, para que possamos cultuar presencialmente. Tá bom? Ah, eu vou para baixo ou para cima como eu quiser? Não. Primeiro domingo, adultos ficarão embaixo, jovens ficarão em cima. Segundo domingo, adultos ficarão em cima, jovens ficarão embaixo. Tá? Primeiro domingo, Santa Ceia para os adultos. Segundo domingo, Santa Ceia para os jovens. E nós vamos estruturar certinho todas essas escalas para termos esses cultos aí no paralelo. Conteúdo, as mensagens, os 2 grupos terão da mesma forma. Tá bom? Então, a partir do primeiro domingo de junho, voltarão os cultos presenciais, mas com essa divisão. Porque aí a gente fica com um espaço bem amplo, né, e aí diminui aí a possibilidade de qualquer infecção. Tá? Essa é uma tentativa. Se o modelo funcionar, a gente vai seguir com esse modelo até enquanto precisar. Se a gente vê que o modelo não foi bem, não deu certo, a gente retorna para o culto online. Bom, é um teste para que possamos aí cultuar presencialmente ao nosso Deus. Tá bom? Combinado? Vamos continuar firmes, irmãos. Vamos fortalecer a nossa fé. Sigamos em fazer a vontade de Deus, que sigamos em fazer a vontade do Pai, vamos ser fiéis e vamos participar do Desafio 365, vamos participar de todos os posts, vamos participar do culto de quinta-feira, tudo isso para alimentar a nossa alma. E quando estamos com a alma alimentada, quando estamos em comunhão, quando estamos nos empenhando em desenvolver a nossa fé, não há espaço para qualquer Tobias ou Sambalate ficar na nossa orelha falando besteira, né? Não há espaço para o inimigo nos atacar. Estamos protegidos aí, cheios do Santo Espírito de Deus. Quem tem o Santo Espírito de Deus tem discernimento. Nós caímos porque não temos discernimento. Bom, irmãos, então vamos lá juntos e Deus vai nos abençoando. Vamos passando por esse deserto até chegarmos em Canaã, na terra prometida. Amém? Vamos juntos. Agora vamos lá para o WhatsApp, vamos conversar, vamos nos confraternizarmos aí virtualmente. Combinado? Um forte abraço para todos. Nos vemos, se Deus permitir, então, presencialmente no primeiro domingo de junho. A paz.